Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Aqui somos e o Giovanni. Sigam no Instagram, @90pontos, @beliscancinho_. E nós estaremos explicando bem como cheque em 90 as pontos questões com mais mais pontuadas das tanto disciplinas pelos materiais de gratuitos processo como pelo penal cursinho na prova para escrever Uma boa tarde. técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, eu fui aprovado em 2021 com 97 acertos em 4 meses de estudo. E agora eu estou disponibilizando tanto no Instagram, de graça, um monte, salvo o melhor juízo, acho que tem uns 25 carrosséis lá, e ainda vou postar mais vários outros, cobrindo vários temas muito recorrentes nas disciplinas. E também, aqui no YouTube, vão ter aulas gratuitas sobre o mais cobrado de cada uma das disciplinas, bem como material de redação de graça. De graça mesmo. E no meu site você também vai conseguir, de graça, pegar o slide, que eu uso nessas aulas, pegar um material de suporte em PDF, resolver 50 questões inéditas de cada disciplina, um simulado, além das 50 questões inéditas de cada disciplina, um simulado, e vai ter acesso a uma plataforma na qual você responde todas as perguntas dos anos anteriores para escrevente. Ou seja, muita coisa, mais do que vários cursinhos pagos não. Mas se você quiser entrar para o 90 pontos, por não mais do que R$ 99,90 no mês, você vai ter, além de acesso a tudo isso, 1.200 páginas, 2.100 páginas de teoria, 1.200 slides, 136 mapas mentais, salvo o melhor juízo, 2.000 questões inéditas, incluindo 5 simulados completos. E a possibilidade de acesso direto a mim. É muita coisa. Isso vale por 2 ou 3 cursinhos. Enfim, sem mais delongas, vamos abordar aqui o mais cobrado na disciplina de processo penal. O que cai bastante? Cai bastante os procedimentos, tanto o procedimento comum, que vai ter o sumário, o sumaríssimo, o ordinário, como também, principalmente, o procedimento do júri e o da Lei 9.099. A gente tem os atos processuais, né? Essa parte ficou fragmentado como citação, que é mais cobrado, está no item 2, né? Os outros atos processuais estão no item 5, mas tudo isso daí cai. Impedimento, suspeição, incompatibilidade, fácil de entender, fácil de acertar a pergunta. Recursos e meios de impugnação. Qual a diferença? O recurso, ele é um recurso, é algo que você, dentro de um processo, você move para recorrer de uma determinada decisão. Um meio de impugnação é uma coisa diferente, algo autônomo, é um processo separado, é algo que poderia existir independentemente do processo, por exemplo. Então, são coisas distintas, mas para todos os fins práticos é meio que a mesma coisa. E a gente vai abordar aí na quarta parte da explicação de hoje. Por fim, a restauração de atos, que é algo que você dificilmente vai ter que fazer na sua vida, já que hoje o processo é digital, mas ainda assim é cobrado, e disposições finais do Código de Processo Penal. O que é importante da gente pensar aqui? O rito comum, que é o rito que não é de uma lei especial, ele pode se dar de 3 formas. Pensa assim, o processo penal é uma coisa séria. Se te acusarem de matar alguém, que aí não seria no rito comum, diga de passagem, porque vai ser no tribunal do júri, se te acusarem de matar alguém, esse é um negócio muito sério, muito grave. É uma acusação muito mais grave do que se você pichou uma parede. Então, na hora de você se defender da acusação de ter matado alguém, você vai ter muito mais meios à sua disposição. E não há porquê uma pessoa que vai se defender da acusação de uma pichação ter acesso a todos esses meios. Essa divisão em que existe um rito mais formal para os crimes mais graves
e existe um rito mais simples para os crimes menos graves, existe por economia processual. O ápice da formalidade está no tribunal do júri. O tribunal do júri é o único lugar que você vai ver, fora a STF ou a STJ, juiz usando toga, ao invés de estar de terno, como às vezes acontece, ou até em algumas comarcas do interior, às vezes o juiz está de polo. E essa formalidade não é só na indumentária, né? O juiz de toga, advogado e promotor de beca. Essa formalidade está em todo o rito. O rito do tribunal do júri é um rito que tem duas partes. A primeira parte, que seria a parte da formação de culpa, é para ver se o cara vai ser levado a júri popular ou não. Porque imagina que fizeram uma acusação contra você que é tão sem pé nem cabeça, não vão te colocar o seu destino na mão de 7 jurados, né? Se você... 5... Vou dizer... Deu um branco aqui, mas a gente já vai ver junto qual que é o número de jurados, tá bom? Mas não vão colocar o seu destino na mão de poucos jurados, sendo que você não tem nenhum indício básico que seja de que você cometeu o crime. Então, essa primeira fase, a gente dá o nome de formação de culpa, que é um juiz togado que faz, e daí das 3 uma, né? Ou ele te pronuncia, que é falar assim, olha, esse crime aconteceu e tem indícios de que foi Joãozinho que cometeu esse crime. Ou então, ele te impronuncia, ele fala assim, olha, eu não consigo concluir cabalmente que o Joãozinho não teve nada a ver com o crime, mas também não acho que haja indícios suficientes para colocar isso daqui em plenário, para o júri votar. Ou ele te absolve sumariamente, que é quando ele pensa, pô, realmente não foi, tem prova cabal de que não foi Joãozinho. Então, a gente tem essa primeira etapa e depois a gente tem uma outra etapa. É como se fossem 2 processos no processo do júri. O processo normal, ele não tem, o procedimento ordinário, ele não tem essas 2 etapas, ele tem uma etapa só. Então, normalmente, como que é? O Ministério Público vai fazer a acusação, o acusado ele vai ter a oportunidade de apresentar uma resposta à acusação, o juiz vai decidir se absolve ou não, porque às vezes... Teve caso, por exemplo, que a pessoa... Eu cheguei a ver numa vara que eu estagiei, ele estava sendo acusado de algo que não era crime. Então, né, não tem por que marcar uma audiência de instrução e julgamento, o juiz já absolve logo de cara. Em contrapartida, o juiz pode dar sequência no processo, e aí vai ter audiência de instrução e julgamento, ou nessa audiência já vão fazer as alegações finais, oralmente, ou vai se abrir prazo para que isso se faça por memoriais, né, por um meio escrito. A gente também tem o GCRIM. O GCRIM é onde vão os processos do sumaríssimo, normalmente, embora assim, o processo do sumaríssimo possa ocorrer numa vara comum, mas normalmente eles vão acontecer lá no GCRIM. E qual que é a ideia do GCRIM? A ideia do GCRIM é assim, tentar resolver com o mínimo de esforço possível. Então a gente tem alguns institutos, como a transação penal, a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal, que também se dá fora do GCRIM, e com peculiaridades em um caso ou outro, mas a suspensão condicional do processo e o ANPP, eles vão ter um mínimo e um máximo de pena, aos quais eles se aplicam, e requisitos, né? Então, não sei se nesse material isso vai estar detalhado ou se só no material completo, mas tem alguns, por exemplo, que só vão se aplicar para crimes sem violência ou grave ameaça. Que esse é um ponto, inclusive, né? A gente tem muitas notícias sobre indulto, isso e aquilo, que as pessoas são soltas, e não estou falando se é bom, se não é bom, esse não é o ponto aqui. Mas, normalmente, é um dos critérios do indulto que o crime seja feito sem violência ou grave ameaça. Então, quando soltam, em tese, não deveriam estar soltando pessoas que roubaram a mão armada, que fizeram crimes mais graves. Deveriam estar soltando só quem pegou um pão e saiu correndo.
questão é que, às vezes, a pessoa cometeu crimes mais graves, mas ela está presa por um crime mais leve, e daí nisso ela acaba sendo solta, né? Mas, enfim, esse é um requisito importante, né, do ANPP. E como funcionam os dois? A ideia é a seguinte: o acusado ele faz um acordo em que ele não vai ser perseguido criminalmente, não vai responder o processo. Também tem uma outra coisa que eu não tenho certeza se cai nesse edital ou não, mas a gente já vai ver isso junto, que é a suspensão condicional da pena. É basicamente assim: o acusado ele aceita cumprir certos requisitos, que podem envolver, por exemplo, a confissão do processo da culpa, que é uma confissão ficta, não é uma confissão que pode ser usada contra ele depois, e também não frequentar certos lugares, aparecer no juízo com uma certa frequência, coisa e tal. Em troca, ele fica alguns anos num período de prova, e uma vez findo esse período de prova, ele fica com os antecedentes limpos. Então, a única repercussão, na verdade, se ele, por exemplo, faz um ANPP e depois ele descumpre esse ANPP, além dele ser perseguido pelo crime, ele também não pode passar por outro ANPP por certo período. Isso ou vai estar nesse slide, se não tiver nesse slide, está no material, no PDF descrito, e a literalidade do texto da lei. A minha abordagem é a seguinte: o que está muito fácil de entender escrito, eu dou acesso escrito. O que é necessário um pouco de contexto, etc., para quando você vê o texto da lei você não ficar viajando, aí eu falo. Porque a gente já está no pós-edital. Se você for ouvir explicação item por item dos 1000 artigos de lei que devem cair, você não vai passar. Você não vai passar, porque não vai ter tempo de você ouvir tudo explicado pormenorizadamente. Quando a gente fala, a gente também dá uma outra dispersada, né? Dá os exemplos, isso, aquilo. Isso é necessário para ter uma didática bacana, só que não é tão eficiente em termos de tempo. Então, por isso, o que é literalmente só ler o texto, eu não explico em áudio, em vídeo. Eventualmente, nos planos pagos, a gente pode tirar dúvidas sobre esses pontos. Mas a minha ideia é que o conteúdo entre na sua cabeça com o mínimo de demanda de tempo possível. Tempo e energia. Você tem esses recursos limitados e você deve otimizá-los até alcançar a sua aprovação. Aqui a gente está falando sobre os prazos, o número de testemunhas. É muito importante memorizar essa tabelinha das 8 testemunhas no rito ordinário, que também são 8 testemunhas no rito do júri, tá? 5 no sumário e 3 no sumaríssimo. Aqui eu já falei do júri. Uma outra coisa importante, não tem citação por edital no GCRIM. O que isso quer dizer? Normalmente, quando você tem um processo, e isso também vale para o juizado especial civil, tá? Normalmente, quando você não consegue localizar o réu, para o processo poder correr, existe uma coisa chamada citação por edital. É publicado um edital, esse edital ele fica, sei lá, tanto tempo, depois disso começa a contar o prazo. No processo civil é nomeado um curador especial para a pessoa, ou seja, alguém que vai defendê-la no seu lugar. No processo penal, salvo o melhor juízo, fica suspenso, porque... E aqui está uma coisa. Decorar as disposições específicas de cada dispositivo legal é importante. Mas algo que te ajuda é simplesmente entender o espírito da lei. E o espírito da lei é que, assim, processo penal é uma coisa muito mais grave do que um processo civil. Processo civil, qualquer pessoa pode responder em qualquer momento, sendo bandido ou não, tendo feito coisa errada ou não. Processo penal, se você não cometeu um crime, você está sendo falsamente acusado de o ter cometido. Então é uma coisa seríssima. Então, no processo penal, nunca
que se vai correr um processo contra alguém que não se tem certeza absoluta que está sabendo que o processo está acontecendo. Por isso que a citação é pessoal, é por mandado. Não é só uma carta com um aviso de recebimento que é no processo civil. Esse tipo de coisa ajuda você a entender. Quando você tiver alguma dúvida, se não lembrar de uma disposição específica, é só pensar. Processo penal é uma coisa muito séria. Não vão te condenar por homicídio sem você saber nem que você está sendo acusado. Agora, você está devendo dinheiro para a escola do teu filho. E aí você sai de onde você está, chega uma carta, o cara do condomínio aceita essa carta, paciência. Mas isso não é uma condenação por homicídio, é uma cobrança. E se for o caso, você depois busca anular o processo em virtude da invalidade da citação, etc. Mas é muito menos grave do que o processo penal. Aqui a gente fala sobre a citação. Importante explicar também qual que é a diferença entre citação e intimação. Citação é o que completa o processo. Porque o processo ele tem em regra 3 sujeitos: o autor, o juiz e o réu. Quando o autor ele faz uma manifestação, ele peticiona, tem autor e juiz, mas precisa do réu para completar a relação processual. O ato que completa a relação processual é a citação. É um ato que é mais formal do que uma intimação. E no processo penal, essa formalidade chega em mandado, que é o oficial de justiça ir lá e fazer o ato da citação. O que é citação por hora certa? Citação por hora certa é quando o oficial de justiça vai lá, não localiza a pessoa. Só que não é que a pessoa não está lá, a pessoa na verdade só está se escondendo, só está evitando o oficial de justiça. E aí o oficial de justiça, ele aparece, ele avisa para alguém lá perto que ele vai voltar no dia seguinte, tal horas, e vai proceder com a citação por edital. Por edital não, desculpa, por hora certa. E a gente tem também, a citação por edital eu já falei sobre, a gente tem a carta precatória e a carta rogatória. Qual que é a diferença? A carta precatória é quando o juiz daqui de São Paulo vai citar alguém em outro estado por mandado. O juiz daqui vai mandar essa precatória para outro juiz e o juiz de lá vai dar para o oficial de justiça de lá para cumprir. Essa carta precatória ela tem caráter itinerante. O que isso quer dizer? Se eu mando para o Mato Grosso achando que o réu está lá, mas na verdade o réu está em Goiás, ao invés do juiz do Mato Grosso mandar de volta para mim, para eu mandar para o de Goiás, ele já manda direto para o de Goiás. E dessa forma, é por isso itinerante, né? Vai andando, que nem um itinerário. Dessa forma, se cumpre mais rapidamente a citação. Carta rogatória é para citar réu no exterior. Então, o juiz daqui não tem jurisdição lá fora, mas a gente tem atos de cooperação internacional. Então, o juiz daqui ele vai pedir para um juiz de Nova Orleans para também citar o réu por oficial de justiça, ou pelo meio que for possível lá. E um detalhe, quando não se localiza o réu, ao invés de se proceder à citação por edital e suspender o processo, quando está no GCRIM, primeiro remete os autos ao juízo comum. E aí lá se prossegue com essas coisas. Por quê? GCRIM é como se fosse as pequenas causas do criminal. É para ser rápido, é para ser célere, é para ser informal. Então, se começa a ficar muito complicado, tira daqui, manda para lá. Sobre o impedimento e a suspeição, a ideia aqui é muito parecida com a do processo civil. O que muda
são alguns detalhes, mas o espírito geral é: impedimento é uma coisa mais objetiva, suspeição é algo mais subjetivo. Aqui na suspeição, o juiz ele não pode ser amigo íntimo nem inimigo capital de nenhuma das partes. É importante prestar atenção nesses termos, tá bom? Porque a VUNESP, nessa prova prescrevente, aqui a gente explica o conceito lato para ficar mais fácil de você entender e memorizar as coisinhas específicas. Mas o que vai cair são trocadilhos sobre as palavrinhas específicas normalmente, tá bom? O vínculo de casamento dissolvido ele não impede a suspeição, o impedimento. Então, por exemplo, se eu era casado com uma determinada pessoa e a gente se divorciou e aí eu vou julgar o processo da minha ex-sogra, eu permaneço impedido. E também se estende aos serventuários, ao perito e ao Ministério Público. O Ministério Público é interessante falar porque na aula de processo civil eu comento que impedimento e suspeição não se aplica para quem é parcial. Então não se aplica advogado e não se aplica assistente técnico, porque são indicações das partes. Só que o Ministério Público, apesar dele no processo penal normalmente fazer as vezes da acusação, isso não quer dizer que ele é um órgão parcial. O Ministério Público ele está representando o Estado. Ele não está representando o perseguidor do Joãozinho. Ele está querendo aplicar a lei, que ele pode entender que a lei significa condenar o Joãozinho por alguma coisa. Mas o promotor, ele pode, por exemplo, requerer a absolvição do Joãozinho. Ele pode estar processando o Joãozinho e vai perceber, poxa, na verdade não foi o Joãozinho que fez isso não, né? A gente estava errado. Então, o Ministério Público é para ser imparcial, é para ser o Estado. Então, apesar dele estar em um lado do processo, seria o lado da acusação, ele também está sujeito ao impedimento de suspeição. Então, se meu primo é promotor de justiça, ele não pode ser promotor num processo contra mim. Sempre que eu passo rápido por um slide, caso é porque no teor dele já está a explicação ou porque ele aborda algo que eu já falei. Nesse caso é só você ou pausar a videoaula ou você entrando no nosso site 90pontos.com.br, indo para os materiais para os materiais gratuitos, lá vai ter os slides e você consegue vê-los com toda a calma do mundo. Aqui já se fala sobre os recursos e os meios autônomos de impugnação. A gente tem a apelação contra sentenças e a gente tem o rese, que seria basicamente o agravo de instrumento do processo penal, contra decisões interlocutórias taxativas. O que seriam esses taxativos? De rol taxativo. Essa prova é uma prova de lei seca, então verificar exatamente o rol é muito importante. O que é mais importante eu desenvolver aqui, porque o texto da lei não vai explicar por si só? Questão do efeito. O que é efeito devolutivo? Efeito devolutivo é que a decisão volta para o Poder Judiciário para que ele possa redecidir. Então, via da regra, o recurso tem efeito devolutivo. Se não fosse ter efeito devolutivo, não ia ter por que recorrer. Se a decisão não pode ser mudada, poxa. Mas o efeito suspensivo, aí depende. Depende de cada caso. Eu tinha falado sobre os meios autônomos de impugnação. A gente tem o habeas corpus e a revisão criminal. Habeas corpus é um remédio constitucional, não precisa de advogado. Se você quiser escrever um papel de pão
e mandar para a autoridade superior, a autoridade coatora, que seria a autoridade que injustamente te causou uma restrição de locomoção. Então, você foi preso indevidamente, você está sob ameaça de ser preso indevidamente, você pode. A revisão criminal é assim. Via da regra, sentença transitada e julgado é definitivo. Mas nada na vida, tirando a morte, é realmente definitivo. No máximo, tem coisas que são extremamente difíceis de se reverter. Mas definitivo, com certeza definitivo, nada é. Tudo é tecnicamente passível de reversão. Então, e no processo penal, principalmente quando isso se dá em favor do réu. Isso é um detalhe importante, em favor do réu. Por quê? Joãozinho foi condenado por matar Pedrinho. Só que alguns anos depois surge prova absoluta, concreta, de que na verdade Pedrinho cometeu suicídio. Você vai deixar o Joãozinho, que é inocente, preso por mais tantos anos só para você não reconhecer que você estava errado ao prender ele em primeiro lugar? Claro que não. Você solta ele. Mas a recíproca não é válida. Por quê? Se o Joãozinho ele foi absolvido, um processo transitado e julgado, etc., e existe prova cabal de que, na verdade, ele matou sim Pedrinho, mas essa prova ela só surge muito depois, não dá para prender o Pedrinho. Você até pode discordar disso, mas qual que é o raciocínio por trás? O raciocínio é, imagina você daqui 50 anos, depois de já ter tido um processo que te absolveu, poder ser, a qualquer momento, poxa, olha, na verdade, lá atrás a gente absolveu errado, a gente estava vendo aqui melhor e você tem culpa. Para evitar esse tipo de coisa, para dar uma segurança jurídica, o Estado ele não pode ficar revisitando coisas que ele já decidiu em seu favor para decidir contra você daqui a muitos anos. Senão ninguém nunca ia ter segurança de nada. Inclusive, e aqui entra numa seara um pouco opinativa minha, eu vejo com bastante preocupação o fato de que o Supremo Tribunal Federal ele adota interpretações expansivas para definir certos tipos de crime, notadamente o racismo, né, que ele por jurisprudência equiparou a injúria racial e por jurisprudência também equiparou condições que não são exatamente ligadas à raça, no sentido de etnia, mas sim a sentido de orientação sexual, e aí colocou tudo, né, num grande conglobado de crimes imprescritíveis. E, enfim, em tese, se você disse algo em algum momento, até mesmo com um teor jocoso, né, como uma piadinha, e isso ficou registrado, e essa piadinha era contra certos grupos, ainda na época em que isso era socialmente bem visto, socialmente tolerado, você cometeu um crime imprescritível. Como você cometeu um crime imprescritível, em tese, daqui 50 anos alguém pode caçar o seu print de 50 anos atrás e falar, olha, cometeu um crime imprescritível. Isso é um desastre de uma perspectiva de segurança jurídica. E é por isso que prescrição existe, até mesmo para homicídio. Para evitar, né, que principalmente o Estado não é uma instituição exatamente neutra, às vezes agentes públicos podem ter interesses e é muito perigoso. Dá para eles um poder basicamente potestativo de, depois de muitos anos, criar uma nova versão dos fatos de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Enfim, foi uma pequena dispersão aqui, mas vamos continuar.
Aí, pode entrar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal e sigam no Instagram, @90pontos, @briscancini_, bem como chequem 90pontos.com.br, tanto para os materiais gratuitos como pelo cursinho completo. Uma boa tarde.